Irmãos, hoje eu quero falar desse tema, advertência contra a apostasia. Difícil, nós vamos, para aqueles que não estão acompanhando, nós estamos fazendo estudos sobre o livro de Hebreus. E hoje nós vamos estudar Hebreus capítulo 6, de 1 a 6, de 1 a 8. E só para nós entrarmos no contexto, o livro de Hebreus nós não sabemos quem escreveu, mas certamente é uma pessoa que tinha muito conhecimento da lei, do Velho Testamento, tinha conhecimento do Evangelho, e ele faz uma relação muito boa entre Antigo e Novo Testamento. Ele escreve para judeus que haviam se convertido a Cristo Jesus e estavam sendo perseguidos severamente, ferozmente. Possivelmente alguns deles já tinham sido mortos por conta do cristianismo, outros já tinham regredido, voltado ao judaísmo, e alguns estavam perguntando, mas ser cristão é sofrer tudo isso? No judaísmo nós não tínhamos isso, no cristianismo nós temos. E o autor aos Hebreus, então, começa a informar que não existe nada melhor do que Cristo, que voltar ao judaísmo seria retroceder, seria voltar atrás, e não haveria mais um caminho de retorno. E o autor aos Hebreus, ele começa a fazer algumas comparações de superioridade. Ele diz que Jesus é maior que os anjos. Depois ele diz que Jesus é maior que Moisés. Depois ele diz que Jesus é maior que Arão. Depois ele diz que Jesus é maior que o sacerdócio levítico. Todas essas, tanto os anjos como Moisés, como Arão, como o sacerdócio levítico, eram muito importantes para aqueles irmãos, para aqueles judeus convertidos. Então, o autor aos Hebreus, ele vem desmistificando, ele vem mostrando que o que eles tinham recebido, era superior a todos aqueles ritos do Velho Testamento. Todas aquelas passagens, aqueles ritos, aqueles animais, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, tinham se cumprido em Cristo Jesus. Não precisava ficar mais fazendo sacrifícios, matando animais, fazendo todos aqueles rituais, porque isso se concretizou em Cristo Jesus. E aí ele faz algumas advertências severas. E no capítulo 5, se você tiver a sua Bíblia, eu não vou projetar aqui, o capítulo 5, versículo 13 e 14, ele diz assim para eles, para aqueles irmãos, parafraseando: olha, vocês precisam prosseguir, vocês são crianças, vocês não crescem, vocês precisam de leite, vocês precisam de alimento, mas eu ainda estou alimentando vocês com leite. Vocês precisam crescer, precisam deixar as coisas passadas e prosseguir para o alvo, prosseguir para algo melhor. E essa advertência, ela também serve para nós. Não é só para aqueles irmãos, nós também precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós não podemos ficar só na base, só na superficialidade. É uma advertência que foi para aqueles irmãos e é uma advertência que serve para nós também. E aí no capítulo 6, segundo os autores, os estudiosos, é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Quem mandou eu querer pregar Hebreus? Mas que o Senhor nos abençoe nessa noite para falar sobre esse texto de Hebreus 6, de 1 a 8, que diz assim: por isso, dando sequência ao capítulo 5, ele vem novamente aumentando a severidade. Pondo de partes os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois,
que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Senhor Espírito Santo, eu te peço que o Senhor me ilumine nesta noite para anunciar o teu evangelho. Da mesma forma, Senhor, como o pastor Hélio já orou, que os corações dos ouvintes deste local também estejam preparados para ouvir a tua palavra. Aqueles que estão nos ouvindo também pela internet, Senhor, que o teu Espírito Santo, da mesma forma, Senhor, movimente os corações deles. E se ainda, Senhor, há quem não foi convertido a ti, que o Senhor faça isso nesta noite, Espírito Santo, porque nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso. Não há braço em nós suficiente para isso. Não há força suficiente em nós para isso. Por isso nós clamamos a ti, ó Espírito Santo, porque é o Senhor que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E nesta noite eu te peço que o Senhor faça isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Muito bem. Voltando ao capítulo 6, 1, 2, que diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Irmãos, considerando que aqueles irmãos já tinham aprendido os princípios básicos do cristianismo, considerando que a base já tinha sido anunciada para ele, como o autor chama no versículo 5, no capítulo 5, de princípios elementares dos oráculos de Deus. Eles não deveriam parar por ali, eles deveriam prosseguir. Eles não poderiam ficar parados achando que aquilo que eles conheciam era suficiente. O autor estimula eles a crescerem, a continuarem, a buscarem, a não deixar que aquele conhecimento elementar, básico, fosse o suficiente para uma carreira cristã. Eles precisavam avançar para o que é perfeito. E quando nós chamamos de perfeito, nós não estamos falando de sem pecados. Nós estamos falando da certeza de que o Senhor nos dará toda a promessa feita através do teu Filho amado Jesus Cristo. Porque às vezes a palavra perfeição, algumas pessoas entendem como sem pecado, e não é isso que a Bíblia diz. Porque se fosse isso, então, nenhum de nós seríamos, porque todos nós somos pecadores. Mas aqui, sem pecado, perfeição não é sem pecados, mas crendo nas promessas que o Senhor fez pelo Senhor Jesus Cristo ao seu povo. Eles deviam discernir melhor entre verdades vivas e formas sem vida, como aqueles rituais do Antigo Testamento. O autor tinha falado até então de rituais, de morte de animais, de sacrifício, de incenso, toda aquela lavagem que acontecia no Velho Testamento. O autor está dizendo, olha, esqueça isso,
prossigam para o alvo, vai para frente, isso é passado, saiam dos princípios elementares e caminham para o que é perfeito. E ele relaciona aqui quais princípios são esses. Ele diz que é o arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, o ensino de batismo e todas essas situações que nós colocamos aqui em Hebreus capítulo 6. Todas estas coisas eles já conheciam do Antigo Testamento. Todos esses assuntos não eram novidade para eles. Por exemplo, eles sabiam que o pecado não agradava a Deus. Eles sabiam, eles criam em Deus, eles conheciam o batismo, eles tinham conhecimento do ritual de imposição de mãos. O que era o ritual de imposição de mãos? Quando o animal vinha para ser sacrificado, o sacerdote botava a mão sobre o animal, como se transferisse para aquele animal o pecado. O animal era degolado de forma... O pecado era perdoado. Eles sabiam da imposição de mãos, eles sabiam, eles criam na ressurreição, eles criam no juízo final. Tudo isso são princípios elementares que eles deveriam deixar para trás, porque já era do conhecimento deles e já vinham da lei. Mas agora, eles precisavam crer em tudo isso, mas saber que a salvação é em Cristo Jesus. Eles precisavam crer nisso, mas eles precisavam levar em consideração que a transferência do pecado não era mais através de um animal, mas Cristo Jesus tinha levado todos os pecados no madeiro. Não precisava mais impor as mãos sobre um animal, simbolicamente transferindo o pecado, porque todo o pecado da humanidade foi sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. E lá um pouco mais para frente, em Hebreus 9, 27, ele diz, porque Cristo morreu uma única vez. Então eles precisavam deixar essas coisas para trás, eles precisavam esquecer, lembrar que havia um juiz, e esse juiz é Cristo, que no juízo final, ele se levantará como Senhor e como juiz. Então, o autor diz para eles, olha, essas coisas vocês precisam deixar para trás. E o interessante é que o autor ele se coloca na mesma relação dele, quando ele diz assim, ó, deixemo-nos levar. Deixemo-nos levar. Ou seja, ele precisa também de um aperfeiçoamento. Irmãos, nenhum de nós podemos dizer que já chegamos no topo. Nenhum de nós podemos dizer que conhecemos tudo sobre Deus, conhecemos tudo sobre Cristo, porque isso seria uma grande bobagem, uma grande mentira. Por isso que esse aperfeiçoamento, esse caminhar, essa sequência é também para nós. Deixemo-nos levar para o que é perfeito, ou seja, prossigamos. Não podemos ficar só na base, só no alicerce, só na superficialidade. Nós precisamos crescer, irmãos. Nós não podemos ficar mais naquelas perguntinhas básicas, naquelas coisinhas corriqueiras. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos aprender mais do Senhor. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos nos relacionar mais com Ele. Assim nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Nós entendemos que não há um fim neste processo. Não há um fim neste processo de aperfeiçoamento ou de conhecimento. Todos nós precisamos, a cada dia, crescer. Ninguém pode chegar e dizer que já conheceu tudo. E a figura que muitos autores utilizam para explicar essa passagem com mais clareza é a construção de uma casa. Quando os construtores sabem melhor que eu, que você faz o alicerce, faz a base, mas não dá para ficar olhando para o alicerce e dizer, puxa, a casa está pronta. Não dá para ficar, entre aspas, adorando o alicerce. Não dá para ficar dizendo para o alicerce, ó, beleza, estou olhando para você. Não, é preciso levantar a casa, é preciso colocar tijolo, é preciso colocar cimento, acabamento, telha, é preciso terminar a casa. É necessário ter um alicerce sólido, firme, mas o alicerce em si, ele não é a casa. É a mesma coisa conosco. Esses irmãos, eles tinham o alicerce, eles conheciam a base, e o autor diz para eles, tá bom, o alicerce está aqui, prossigamos para o alvo, prossigamos para o que é melhor, prossigamos para o que é
perfeito. E agora, então, ele faz essa advertência severa de Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, que diz assim: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Tá bom. Esse texto tem várias interpretações, várias. Eu vou falar das duas principais. Primeira, uma interpretação de que aqui se trata de crentes verdadeiros e que pecaram de tal forma, que se afastaram de tal forma do Senhor, que caíram. E esse caíram, perderam a salvação. Nessa linha estão os irmãos pentecostais, Assembleia de Deus, metodistas, creem que o crente peca e ele perde a salvação por causa do seu pecado. Ele entra num processo de pecado tão grande, fervoroso, difícil, que ele perde a salvação. Essa é uma interpretação desse texto. Uma outra interpretação, e essa é a nossa interpretação reformada, que esse texto não fala de irmãos fiéis, crentes verdadeiros. Falam de pessoas que estiveram no meio da igreja, que experimentaram, que caminharam com os irmãos, que participaram até de ceia, mas que nunca creram de verdade. Nós, aqui na comunidade e a igreja reformada, nós cremos na perseverança dos santos. Nós cremos que uma pessoa que é crente verdadeiramente, foi salvo, foi regenerado, foi convertido pelo Senhor, ele não perde a salvação. Eu não estou dizendo que o crente não peca, por favor, não me entenda mal. Eu estou dizendo que o crente verdadeiro, ele não perde a salvação. Ele pode até ter uns tropeços, mas ele volta. Esse é o crente verdadeiro. Eu vou dizer para vocês o seguinte, tem outras interpretações, nós vamos ficar com essas duas. Eu vou usar aqui, parafrasear Augusto Nicodemos. Eu não estou dizendo que essa é a melhor interpretação, mas talvez seja a que responda maior número de perguntas a respeito do assunto. Então, nós vamos ficar com essa interpretação, de que o cristão verdadeiro, aquele que realmente é crente, ele não perde a salvação. E aí nós vamos falar um pouquinho desta passagem, porque o centro desta passagem está na palavra caíram. Caíram. O centro dela está na palavra caíram. E cair para aqueles irmãos, para quem o livro foi escrito, era voltar atrás, era voltar ao judaísmo. E para voltar ao judaísmo, ele tinha que dizer, Jesus é maldito. Ele tinha que dizer, anátema para o Senhor Jesus. Porque se ele não fizesse isso, ele não poderia voltar para o judaísmo e para a sinagoga. Então, aqueles irmãos, não era simplesmente fingir que estava voltando, eles tinham que praguejar, eles tinham que chamar Jesus de maldito. Por isso que seria impossível eles retornarem. É necessário esclarecer que cair não está aqui relacionado a pecados corriqueiros. Eu não estou falando aqui de ciúmes, eu não estou falando aqui de ira, eu não estou falando aqui de adultério, eu não estou falando aqui de mentira. Eu não estou falando desse tipo de pecado. O texto não fala desse tipo de pecados. Apesar que qualquer pecado é ofensa contra Deus.
Mas esses pecados nós cometemos, e quando nós pedimos perdão, nós recebemos o arrependimento, nós voltamos à presença de Deus. Não é esse tipo de pecado que o texto está falando. Todos quantos são os pecados são as quedas. Nesse texto, porém, não está falando deste tipo de pecado, também não está falando de furto, também não está falando de embriaguez, também não está falando de nada disso. Aqui trata de uma apostasia irreversível do Evangelho. Não apenas em alguma coisa isolada pela qual o pecador haja ofendido a Deus, mas no fato de haver ele renunciado definitivamente à graça. É disso que o texto fala. Queridos irmãos, há dois tipos de membros de igreja que nós precisamos identificar. Um é da igreja visível, outro é da igreja invisível. Na igreja visível é fácil. Eu estou olhando para vocês e vejo os membros da Comunidade Cristã de Londrina, Assembleia Presbiteriana, Batista, Metodista. Este é o membro da igreja visível. E da igreja invisível? Quando eu disse para vocês que o que nós cremos na perseverança dos santos é o da igreja invisível. O apóstata é alguém que renuncia à palavra de Deus, que se nega a aprovar o dom celestial e que desiste de participar do Espírito. E isso significa uma total renúncia de Deus. Um dos primeiros passos rumo à apostasia é quando o apóstata vai abandonando gradualmente suas responsabilidades pessoais, a oração particular, a vigilância, a tristeza pelo pecado, o controle da lascívia, etc. Vai se afastando, vai se deixando levar, vai abandonando, vai achando que tudo é normal, que tudo é comum, que tudo pode, que os irmãos são quadrados, que o evangelho não é isso, que o pecado não faz mais efeito. Vai afastando, vai afastando. Quando vê, já está falando mal do Senhor e do Espírito Santo. A Bíblia tem diversos casos, e eu quero aprofundar nesses, porque eu quero falar de diversas situações. Porque, irmãos, isso daqui, quando você pega esse texto isolado e pinça ele de Hebreus, parece que... Mas quando você vem lendo Hebreus, você vai ver que o autor já falou isso várias vezes e vai continuar falando. E nós temos várias passagens na Bíblia que falam exatamente isso daqui. A primeira é 1 João, capítulo 2, versículo 19. 1 de João 2, 19, diz assim, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Da onde que eles saíram? Do meio da igreja que eles saíram. Eles saíram dos nossos. Eles saíram do nosso meio. Eles participaram conosco. Vamos contextualizar. Eles falavam o evangeliquez. Eles diziam graça e paz. Eles participaram, eles foram batizados. Eles participaram da ceia. Participar da ceia. É que diz lá, participaram do Espírito. Saíram do nosso meio. Só que se saiu do nosso meio era porque não eram dos nossos. E eles saíram para que ficasse manifesto que não são dos nossos. Este é um bom exemplo de que participar da igreja não significa ser crente. Né, irmãos? Participar da igreja luta, não participar da igreja visível não significa ser crente. E aqui eu tenho uma frase, a apatia e a hostilidade interior ao evangelho pode ser disfarçada muito bem pelo exterior. O exterior pode ser muito bonito. A Bíblia fala alguma coisa sobre o túmulo, né? Túmulo bonito por fora, mas por dentro. Então, a apatia pode ser disfarçada muito bem pelo exterior. Só que o coração, quem conhece, é o Senhor.
E aqui no próprio livro de Hebreus, como eu disse, no livro de Hebreus ele já fala sobre isso. No livro de Hebreus, capítulo 3, mais uma coisa que o autor dos Hebreus fala. Ele busca a lei, ele busca os 5 livros do Antigo Testamento, ele busca a saída do povo do Egito rumo a Canaã. Olha aí, Hebreus, capítulo 3, 3:12, depois 16 a 19. Hebreus 3, 12, depois 16 a 19, diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Agora o 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. De quem que ele está falando? Está falando do povo que saiu do Egito. Irmãos, todos saíram do Egito juntos. Todos viram as mesmas coisas. Todos comeram do mesmo maná. Todos viram a glória de Deus no monte. Todos viram a abertura do Mar Vermelho, todos viram a coluna de fogo, todos viram a nuvem, todos viram, mas alguns não creram. Alguns não creram. E Paulo, para completar esse texto, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja orgulhosa com a sua oratória, Paulo fala justamente isso daqui, só que com detalhes para que a gente entenda. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, um texto longo, de 1 a 11, e nós vamos entender bem. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar. Todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos o Senhor como alguns deles o tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Que interessante, eu grifei todos ali, porque vejam que todos participaram do processo, não houve exceção. Todos eles experimentaram Hebreus 6, irmãos. Todos eles foram iluminados, todos eles provaram do dom celestial, todos eles se tornaram participantes do Espírito Santo, todos eles provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, todos eles provaram da pedra, beberam da pedra espiritual, e Paulo diz assim, a pedra era quem? Cristo. Todos eles provaram da pedra espiritual, a pedra era Cristo. Todos, sem exceção. Mas só 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. E não fica aí. Eu quero fazer uma advertência do versículo 11. Foi escrito para aviso nosso. Foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Irmãos, isso somos eu e você. Mais uma passagem eu não coloquei aqui, me lembrei agora dos 12 espias que Moisés manda olhar a terra prometida. Eles ficaram lá um par de tempo.
os 12, cada um de uma tribo, olharam a terra todo mundo, sentiram o cheiro da terra todo mundo, comeram do alimento da terra todo mundo, todos viram gigantes, todos viram que a terra manava leite e mel, a terra era muito boa, voltaram para Moisés. Quantos que creram? 2. 10 não creram. 10 não creram. Agora observe essa passagem, Atos 8, 13 e 8, 18. Nós falamos de uma passagem de um cidadão chamado Simão. Em 8,13 diz assim, creu até o próprio Simão. Como Filipe estava pregando a palavra ali, esse Simão, ele creu na palavra. Creu Simão e sendo batizado ficou em contínuo com Filipe. Um discípulo de Filipe. Aonde Filipe ia, ele atrás, fala mais Filipe. Que coisa interessante, eu creio, eu quero. Que coisa bonita o evangelho, eu creio. Ó no 18. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Percebam? Creu, que depois queria comprar o dom do Espírito. Não creu nada, não creu no Evangelho. Irmãos, a apostasia é negar deliberadamente Jesus. E não acontece com qualquer um. Acontece com aqueles que pecam contra o Espírito Santo. Aqueles que deliberadamente, voluntariamente abandonam a Cristo. E o que é pecar contra o Espírito Santo? Isso é um temor do crente. Será que eu peco? Se eu já pequei contra o Espírito Santo, não tem salvação. E Marcos, no capítulo 3, a Bíblia nos fala sobre esta passagem. O que é pecado contra o Espírito Santo? Hoje eu vou colocar textos bastante compridos, mas é para a gente ter bastante material e poder esclarecer. Marcos, capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 30, diz assim. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, ele está dividido. Não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. O que os fariseus estavam fazendo, irmãos? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É justamente isso, é atribuir a Satanás o que é de Deus. É dizer que Jesus, como eles faziam aqui, estava expulsando o demônio pelo principal dos demônios, por Beelzebu. O que é pecar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo significa proferir palavras ímpias, difamar e injuriar. Em resposta à insistência daqueles fariseus de que Jesus estava associado ao Satanás, ele profere essa mensagem. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem agora e nem sempre. Ao negar o poder do exorcismo que vinha do Espírito Santo, atribuindo para Satanás, eles trouxeram a condenação sobre eles mesmos. E uma outra interpretação, eu coloquei aqui agora, passou, João 8, 24, que diz assim, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Qual é a diferença entre esta passagem e a passagem que eu acabei de ler? Nenhuma. Porque se nós rejeitarmos a Cristo, se o homem rejeitar Cristo como teu Senhor e Salvador, como Filho de Deus, não há outro lugar para ele, senão ao inferno. Eu sei que a mensagem não é gostosa de ouvir,
mas é a pura verdade. Nós estamos vivendo num período, irmãos, que a apostasia ela vai ser muito forte. Muito forte. Pessoas deixando o Evangelho, deixando a Cristo por um punhado de coisas. Por rituais, por cirurgias espirituais que a gente tem visto aí tanto sendo desvendada agora, por um monte de outras situações, por buscar imediatismo, por buscar curas, sinais, como foi lido aqui, mas nós ficamos com Cristo e este crucificado. Nós ficamos com o Senhor. Irmãos, dando sequência então ao autor, e eu quero ler agora Hebreus 6, 7, 8, que diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Para explicar melhor sobre este assunto, ele faz essa analogia da terra, que é um assunto que eles conheciam muito bem. A terra, ela tem duas opções: ou ela se torna uma erva útil, que ela produz alimentos próprios, ou ela produz espinhos e abrolhos. De acordo com o simbolismo, na verdade, a terra significa quem ouve o Evangelho. Nessa passagem, a terra é quem ouve o Evangelho, e a chuva é a palavra que cai frequentemente sobre essa terra. E aí vem para nós somos uma terra que produzimos erva útil, ou nós somos uma terra que produzimos espinhos e abrolhos? Nós somos uma terra que produz, ou nós somos uma terra para ser queimada? Já viram queimada de terra, como é que é? As pessoas queimam a terra para ver se produz alguma coisa. Às vezes a terra é tão ruim, precisa queimar, né? Para ver se ela dá uma reagida. Nós nos enquadramos em qual situação? Numa terra boa ou numa terra estéril, numa terra ruim? Eu queria fazer aqui, irmãos, algumas aplicações para terminar. Primeiro, como que eu sei se eu sou salvo? Como saber isso? Acho que a resposta mais simples é perseverança. Perseverança no Senhor. É oração, é buscar. É fácil? Não, não é fácil. Crente passa por problemas de monte. Tem dificuldade? De monte. Crente perde o emprego? Perde. Crente perde ente querido? Perde. Crente tem situações difíceis de ser enfrentadas? Tem. Mas é a perseverança. É a perseverança. E uma outra pergunta que talvez alguém esteja fazendo: como é que eu sei que eu não pequei contra o Espírito Santo? Como é que eu sei? Primeira coisa que eu vou dizer para você: se o pecado lhe causa insônia, se o pecado te joga no pó, se o pecado te faz você chorar diante de Deus, se você não está satisfeito com a tua vida diante do Senhor, se você não está satisfeito com o teu relacionamento com o Senhor, possivelmente você é um crente verdadeiro. Se o pecado te incomoda, irmão, possivelmente você seja um crente verdadeiro. Agora, se o pecado não te incomoda, se o pecado tanto faz como tanto fez, se você acha que o teu relacionamento com Deus está bom, se você está top com Deus, se já chegou no ápice da tua vida espiritual, eu acho melhor você rever o teu posicionamento com o Senhor. Nós nunca vamos chegar no top. Então eu deixo essa passagem para você. Os apóstatas, eles não se incomodam com o pecado mais. Eles negaram Jesus. Eles disseram: Jesus é anátema. Eu não quero Jesus.
Eu não preciso de Jesus. Estes são os apóstatas. O crente, o irmão, a irmã, ele fala diferente. Eu sou totalmente dependente desse Jesus. Se não for esse Senhor, eu não consigo falar uma palavra. Esta é a diferença entre o crente verdadeiro e aqueles que talvez esteja no nosso meio. Não estou falando do nosso meio aqui, por favor, mas do meio do crente. Ele tem uma linguagem crentez, ele tem uma participação, ele vive no meio, ele anda no meio, ele conversa da mesma forma, só que é uma questão de tempo para ele abandonar. Irmãos queridos, nós cremos na perseverança dos santos. Nós cremos que aquele que foi um dia salvo, verdadeiramente convertido, ele não vai perder a salvação. Nós não cremos que uma pessoa de manhã é salva e à noite vai para o inferno. Nós não cremos assim. Nós cremos que uma vez salvo, ele vai perseverar. Ele vai perseverar. Não é aquela conversinha de fiada de que já estou salvo, sou predestinado. Irmãos, a vida cristã é uma vida de perseverança, é uma vida de luta, é uma vida de oração, é uma vida de busca diante do Senhor. E que o Espírito Santo incomode você, mas incomode mesmo, você entendeu? O seu coração, para que você se lance diante dele, busque a presença dele, dependa dele, porque as nossas forças não nos levam a lugar nenhum. As nossas forças só nos levam para o buraco. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.